2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Explosão Cast. E, gente, desde já, obrigado por você estar nos acompanhando em todos os outros episódios. E eu vou pedir um favor. A gente acredita que aquilo que nós estamos liberando aqui da parte de Deus é para impactar milhares e milhares de pessoas. Compartilhe nosso vídeo no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, que eu tenho certeza que vai chegar na casa de alguém que precisa escutar algo, que ela pode quebrar a crença limitante, mentalidade escrava e prosperar. Como sempre, estou do lado da mulher mais linda do meu mundo, minha esposa, minha mentora e minha pastora, Sayuri. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast e hoje nós estamos aqui com um casal com uma história fantástica. O Elmo Pimenta, de 64 anos, é cristão, casado há 25 anos e pai de 6 filhos. Formado em marketing, tem mais de 30 anos de experiência em gestão comercial e franquias. Hoje atua como consultor e líder em treinamento na Demicon. Vivendo um novo propósito, superou grandes desafios de saúde com fé, força e resiliência, permanecendo firme em sua missão. Renata, 49 anos, é casada com Elmo e mãe de 3 filhas. Formada em marketing, MBA em gestão de negócios, tem 30 anos de experiência comercial em grandes empresas e franquias, incluindo atuação internacional em Portugal. Hoje é consultor e líder em treinamento junto com Elmo na Demicon, dedicando-se a ajudar pessoas no empreendedorismo. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada. Vamos lá. Gente, vocês contaram um testemunho pra gente, mas eu queria perguntar algo pra vocês. Vocês contaram pra gente que foram pra Portugal, pra abrir uma empresa, pra iniciar. Por que vocês foram pra Portugal em um momento da vida de vocês? Acho que aqui era um sonho meu, né? Eu sou neta de português, sempre tive assim o desejo de conhecer essa origem. E em 2014 eu tive a oportunidade de estudar lá. Devido ao meu trabalho em São Paulo, eu tive um módulo do MBA que me proporcionou escolher um país. E, claro, eu escolhi o país, né, da minha descendência e fui conhecer Portugal. E foi assim, amor à primeira vista, né? Então, quando eu retornei para casa, eu falei para a família, falei, olha, eu quero ir com todo mundo, nós vamos fazer, né, fazer um planejamento para que a gente possa ir conhecer. Em 2017, nós conseguimos fazer um turismo e, a partir daí, em 2018, final de 2018, começamos a planejar algo que a gente pudesse fazer lá. E realmente foi quando eu saí da empresa na qual eu trabalhava, na ocasião, e iniciamos ali um projeto de franquia. Tivemos essa franquia aqui no Brasil e aí começamos juntos ali planejar a saída para Portugal. Então, foi realmente assim a realização de um sonho para mim, e que foi compartilhado com a família, todos trabalhamos juntos para esse mesmo desejo. E qual que é a dificuldade de empreender em outro país? Porque vocês não foram somente de turismo, né? Quando a gente vai de turismo é maravilhoso, né? Sim. A Sayuri, o país que ela mais ama é Portugal. Eu já não, eu gosto mais da Itália. Então, só que, cara, qualquer país do mundo que você vai passear 5, 7, 10 dias, cultura diferente, comida diferente. Cara, é muito bom, né? Experiências, né? Mas quando você inicia a ser empreendedor em outro país, quais são as dificuldades? Olha, primeiramente foi a parte burocrática mesmo, né? Então, isso eu também fiz antes, né? O Pimenta foi tocando a franquia aqui. Eu fui sozinha, fui na frente para fazer essa parte de estudo de mercado, me associar à Associação Portuguesa de Franchise, que foi quem me deu o direcionamento, né? Então, a parte jurídica, empresarial. Mas é isso, assim, a dificuldade maior é relacionamento, por você ser de um outro país e você tá chegando num novo mercado, encontrar os fornecedores que nós temos aqui, então, assim, em termos de produto, fazer alteração, porque realmente o cardápio, por exemplo, que nós trabalhamos com alimentação saudável, então teve que ser readequado para uma alimentação país, né? existente no país. Exato. E foi uma experiência sempre que nós buscamos, no conceito da franquia, entender o lado de dentro do franqueado, né? Uma coisa é você ser o franqueador e você tem toda uma estrutura montada, uma filosofia de trabalho, mas às vezes o franqueador não sente as dores do franqueado. Então nós passamos para o lado de dentro do balcão aqui no Brasil para ter essa experiência e quando nós lá estivéssemos, a gente poder transmitir isso falando uma língua diferente, cultura diferente, né?
alimentação diferente, como a Renata disse, nós tivemos que adaptar isso, né, com a realidade portuguesa. Então, foi realmente um trabalho intenso, cansativo, mas assim muito prazeroso de fazer também, que era uma experiência que nós queríamos passar para os nossos futuros franqueados. Olha que legal. Isso. E assim, essa planejamento, né, até para a gente falar do nosso trabalho hoje, né? O planejamento, ele requer mais tempo para que a gente imediatamente possa colocar em ação. Então, isso com antecedência, nós falamos aqui praticamente um planejamento de 2 anos, né? Que nós tivemos ali. E realmente, quando estávamos prontos para a mudança, veio a pandemia. Então, nós mudamos em meio à pandemia. Então, essa transferência, essa mudança de país, de chegar, e tivemos inclusive que cumprir quarentena, né, dentro do país. E quando chegaram em Portugal, como que estava a pandemia? Ainda tudo muito parado, né? Nós chegamos em junho de 21, maio de 21. Maio de 21. É que junho nós iniciamos as operações, porque nós cumprimos essa quarentena ali, nós ficamos 15 dias. E houve uma situação particular do país, né? Estava tudo fechado, as fronteiras, né? Mas Portugal estava, vamos dizer assim, num processo de reestruturação econômica. Eles precisavam de investidores. E naquele momento nós já estávamos com a empresa aberta lá. Sim. Então nós entramos nessa janela que se abriu, né, que eles estavam buscando os investidores. A gente já estava com a estrutura montada em termos de documentação, né, a parte legal da coisa. E só precisávamos mesmo chegar e executar o projeto, né? Uhum. Então acabou sendo bastante benéfico para a gente nesse contexto, né? Então, assim, nesse período, como eu falei, do planejamento, 2 anos, e aí a gente vê o quanto é curto o prazo, na verdade, porque quando nós chegamos em maio, nós conseguimos, né, inaugurar a primeira unidade em final de agosto, né? E foi um pouco tempo, realmente, que nós curtimos isso. Porque, né, vai entrar aí num ponto, né, que veio essa turbulência, né, veio uma turbulência na nossa vida, em um momento inesperado. Você está no auge de, nossa, agora é a hora de realizar. Muitas pessoas envolvidas, muitas famílias envolvidas num negócio. Para nós, economicamente falando, nós investimos tudo que tínhamos nesse sonho, que não era muito, mas tudo que tinha foi investido nesse sonho, né? E aí, deixa aí para o senhor Elmo dar continuidade. A gente não espera, né? Você planeja muito, mas o inesperado acontece. E eu digo assim, onde nós erramos, nós colocamos o nosso propósito à frente. Nós não consideramos o propósito de Deus no nosso caso. Deus, que forte. Então você acaba tendo essa surpresa, né? Mas assim, de uma maneira que você tem os dramas, os traumas, mas você sabe que não é uma coisa sua, não veio de você. Uhum. E do momento que começou essa reviravolta na nossa vida, o que nós entendemos? Não era o nosso projeto que ia valer. Meu Deus. Não era o nosso planejamento. Nós, como se diz, eu costumo dizer assim, a gente não consultou as bases, né? Que era a fonte da nossa energia, a fonte da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente aprendeu muito com isso, em alimentar essa nossa fé, que já vinha, na verdade já vinha, né? Porque a gente já tinha um histórico, eu particularmente já tinha um histórico relacionado à saúde um pouco complicado, né? Então, assim, acordamos para... O senhor teve um problema de saúde em Portugal, é isso? Eu já havia tido aqui em 2014, através de um erro médico, eu tive um quadro de um apêndice, coisa teoricamente simples, né? Mas houve um erro cirúrgico e, na consequência disso, foram 11 cirurgias depois. Uso de bolsa de ileostomia, essas coisas todas. Por 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio utilizando essa bolsa. Isso 2014. Quando foi 2015, eu tive um aneurisma. Então foi outro quadro. No primeiro momento foram 90 dias dentro de uma UTI. E aí no ano seguinte, um aneurisma. E aí você acaba perdendo o chão, perdendo o foco de vida no trabalho, né? E aí
quando foi esse projeto Portugal, eu já estava saudável, né? Mas, como a Renata disse, nós inauguramos a unidade em agosto. Quando foi em outubro, veio o diagnóstico da leucemia, né? Aí foi outra batalha de praticamente 1 ano e meio internado em Portugal. Após 2 anos ter iniciado a empresa em Portugal. Iniciamos a empresa, mas nós conseguimos nos mudar somente em 21, porque devido à pandemia. Aqui nós já havíamos feito a venda no nosso apartamento, né? Foi para investir lá, porque realmente, como, né, eu falei no início, acreditava nesse sonho, né? E vamos fazer o melhor. E como o Pimenta mesmo colocou aqui, propósito, né? Mas o propósito naquele momento era a nossa expansão, era esse crescimento, né? E aí conseguimos realmente entrar no país em maio de 21. Inauguramos a unidade final de agosto de 21. E no dia 3 de outubro, ele teve uma dor no joelho, do nada, repentina. No joelho? No joelho, num domingo de manhã. Nós trabalhamos o sábado até tarde da noite, e no domingo de manhã ele acordou, foi descer o lixo, voltou com uma dor no joelho repentina. Passou o dia todo assim. E no final do dia, falei, vamos para o hospital, porque, né, ele estava com muita dor. E chegando lá, uma dor no joelho, não é nada de urgência, né? Tem urgência. Aguardamos a consulta. E após veio realmente isso, a médica olhar para mim e falou, olha, é um cancro, que é o que eles, né, relacionam lá, e ele vai ser hospitalizado agora e amanhã nós falamos com a senhora para ver o que é. Então, nos tirou o chão, disso né? Foi assim, não voltei para casa, claro, fui direto para o internamento, né? E a perspectiva era 2 anos de internamento com 16 sessões de quimioterapia. Mas o propósito de Deus não era esse. Eu consegui fazer apenas 7 sessões de quimio. Ele não aguentou. Totalmente debilitado, passando por processos infecciosos, porque a imunidade vai lá para baixo, né? E então, quadros de pneumonia, de infecções intestinais, urinárias, eram muito frequentes. Então, passava a maior parte dentro de uma UTI, monitorando isso. E depois desse período, vamos dizer assim, entre aspas, a fatalidade, né? Porque eu não era candidato a transplante, em função de idade, e também do meu perfil físico naquele momento. Eu estava com 47 quilos. Né? Isso dificultou bastante o processo, e eu e as nossas filhas, fora disso, a visita era uma vez por semana, um quadro assim muito difícil, era uma vez por semana, 1 hora, né? E uma pessoa somente que entrava. Então, na verdade, eu via 2 vezes no mês somente, né? Durante esse período aí de 1 ano e meio. Então, voltando para os negócios, não consegui tocá-los, tive muitos problemas, endividamento, problemas de relacionamento. Então, assim, meu emocional foi embora. E como eu havia comentado até com vocês ontem, no momento que nós falávamos, o medo foi maior do que muitas outras coisas, inclusive da fé. E foi onde eu acredito que Deus colocou as mãos e colocou pessoas na minha vida para dizerem que Ele estava ali. Era para eu confiar que Ele estava ali. Glória a Deus. Principalmente na área financeira, de pessoas ligarem para mim e falar, olha, não te conheço, isso aconteceu muito, de pessoas de Portugal, são brasileiros que estão em Portugal. Não vou citar nomes, porque foram muitos, não posso ser injusta. Mas de ligar e falar assim, olha, me passa o seu MBA, que é o Pix nosso aqui, né, lá é o MBA. Não, eu tô sabendo, a Malu falou, não sei quem falou, e a pessoa nem me conhecia. E a hora que eu via, tinha lá tantos euros na conta. Os anjos que o Senhor manda, né? Os anjos que o Senhor manda. Exatamente. Porque eu tinha vontade de desistir. E desistir como? Eu não tinha como tirá-lo do hospital. Porque eu não podia. Né? Nesse período da internação dele, a minha mãe faleceu aqui no Brasil. Aí bateu outro desespero que era... Até então... Qualquer coisa que acontecesse, porque muitas pessoas daqui ligavam para mim e falavam assim, tá, se ele falecer, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Família, preocupada, né? Como é que vai ser? Vai trazer? Era isso que eu ouvia todos os dias, né? E era muito difícil. E onde que você conseguia a força? Em Deus. Meu. Foi quando as nossas filhas entravam no quarto e é só ali que eu chorava.
ele um dia eu entrei num desespero muito grande e ele, por uma videochamada, ele falou para mim uma música que era para eu ouvir, colocar no quarto, e era só aquilo, que é: eu vou contar tudo para Deus, eu vou chorar para Deus, porque é Ele que ia me resolver todas as coisas. E essa música me amparou demais. Então, as nossas filhas também, uma fortaleza. Meninas que cresceram vendo tudo isso e vivendo tudo isso, o medo da perda. Acho que uma adolescente, a nossa filha fez 15 anos sem o pai estar em casa, né? A caçula. E elas só entravam no quarto, viam que eu estava na minha crise de choro, porque é ali que eu ia, né? E ela só falava assim: mamãe, podemos ficar aqui com você? E só deitava ali do meu lado. E eu falava: deixa eu chorar, porque senão eu vou explodir, né? E, então isso, eu senti demais a presença de Deus em pessoas. E uma pessoa de Portugal, que eu não conhecia, se chama Tânia. Essa eu vou falar o nome dela, porque eu quero que ela assista isso. Ela não me conhecia, ela é da área da psicologia, e ela me ligou e disse para mim: olha, eu tenho uma coisa para te falar. Deus quer que você perca o medo de pedir ajuda. Peça ajuda. E aí eu entendi que o orgulho nos fere muito mais. Porque a gente se coloca numa posição de que, não, mas eu sempre fiz toda essa situação que ele passou anteriormente. Tinha pessoas até que chegavam pra gente, né, próximo, falavam assim: nossa, como você aguenta passar tudo isso? Um casamento que você está mantendo sozinha, né? Ele não podia trabalhar, não podia... Mas Deus, cada tempo, falava assim: não, isso vai passar. Isso vai passar. Amém. E eu tinha fé que ia passar, tanto que quando eu saí desse mundo, do mundo, vamos dizer, executivo, empresarial, foi na fé de que eu e ele podíamos fazer muito mais juntos. E é isso que nós fizemos. Amém. Então, foi o acreditar realmente que aquilo não ia parar. Não ia parar. E essa pessoa me fez ver isso, sabe? Deixar o meu orgulho de lado e, sim, pegar o telefone. A partir daí, realmente, eu peguei o telefone de ligar para pessoas que nos conheciam e falar: olha, a situação é essa, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Me colocar na situação que, para mim, vamos dizer assim, o humilhar-se não é ruim, não é uma coisa negativa. É você se colocar na posição de pequeno, e a minha pequenez humana naquele momento, eu precisava disso, né? E aí segue a nossa história. Aí, nesse momento, foi quando ele saiu do hospital. Eu quero resgatar quando eu entrei. Então vai, vamos lá. Porque no dia que eu entrei e ela foi, vamos dizer assim, naquele momento, a gente não sabia quando nós iríamos nos ver, né? Eu iria ficar numa unidade de hematologia, totalmente isolado. E ela foi lá para me dar um tchau. E eu me lembro muito bem que eu disse a ela: fique tranquila, não é disso que eu vou morrer. Então eu já tinha uma segurança, uma certeza que eu estava sendo amparado, né? E naquele regime de internamento ali, eu só buscava uma coisa na Bíblia que diz da passagem do leproso, acho que está em Mateus, né? Quando ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Essa era a minha oração lá dentro. Então, assim, é difícil você segurar a emoção, porque eu sei que a obra estava sendo feita, estava sendo construída, né? Quando o senhor se internou, quantos quilos o senhor estava? Meu peso normal sempre foi na casa dos 77, 78 quilos, né? Hoje eu estou até me sentindo gordo, né? Porque eu estou com 81. Então, assim, foi uma coisa muito, muito assim, de sentir a presença de Deus, sabe? Ali, todos os dias, eu vi muitas pessoas internando e indo embora, no contexto de estarem partindo definitivamente, né? Pessoas que nós convivíamos ali naquele ambiente, eram 4 pacientes dentro daquele ambiente, e você vivia numa espécie de uma tenda, né, cercada,
Uma E ali você cortina fazia de mesmo. tudo. Ali No você Japão era fazia assim também. Uma cortina Isolamento, Uma né? cortina, você fazia ali a que sua servia para higiene, alimentar e higiene. alimentação, era tudo junto e você não podia se aproximar do outro, embora você estivesse numa distância muito pequena. E nesse período eu vi realmente muitos partirem. Eu me lembro de 2 casos específicos. Um português que estava ali e ele com o computadorzinho dele, todos os dias ele conversava com o neto. Então aquilo abalava todo mundo, né? Jogando com o neto dele. E outro depois, um rapaz jovem, com seus 36 anos, ele passou pelo menos 10 dias chorando o tempo todo. E nós tentávamos acalmá-lo, né? Eu e mais um outro senhor que estava internado também, mas não havia jeito. O psicólogo não resolvia, porque ele estava com um filho pequeno também. Então, muda toda a tua estrutura de sentimento, de entendimento das coisas que estão acontecendo, né? E o teu racional, às vezes, não acompanha, né? Vai mais pro emocional mesmo. Foi, assim, uma experiência muito marcante na nossa vida, que nos revolucionou internamente, né? Fez com que nós nos reposicionássemos na nossa vida. Como pessoas, Né? como com família. os nossos relacionamentos, com as nossas crenças, as nossas limitações. Porque quando você fala em limitação, você não coloca um freio de verdade na sua vida, você avança para horizontes que você não vai atingir. Porque você não embasa isso numa crença de fé, de religião. E eu digo religião no contexto da nossa cultura cristã, né? Não de uma bandeira ou coisa que se possa interpretar dessa maneira, mas da nossa fé cristã. E não é que nós vivêssemos isolado ou afastado da fé, Não, isso mas a é gente bom. não era aquele fiel, constante, intenso, que vivesse, né, com base na nossa fé. Então a gente acabava nos preocupando mais no nosso planejamento financeiro, né, de sucesso profissional. Nós tínhamos tido sucesso já no passado e nós acreditávamos que seria o nosso, vamos dizer assim, glamour, né, no mundo empresarial. Não foi assim. Exato. E assim, aí para finalizar essa parte, né, da internação, ele saiu em abril de 23. Com isso, eu já tinha fechado tudo, eu não dependia mais de nada, eu não tinha mais nada no sentido de empresas. Tá? Foi 1 ano e... 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, nesse período, eu fui trabalhar para outras pessoas, né? Então, assim, graças a Deus, também pessoas aqui do Brasil me indicaram para franqueadores da Suíça, onde eu consegui desenvolver um trabalho com eles para fazer uma nova franquia para esse grupo, né? Em Portugal. Então, isso me ajudou muito, porque pelo menos era algo que eu estava recebendo em euros, né? Então, deixei os nossos negócios todos de lado, foi fechado tudo, pleno prejuízo, dívida com segurança social, que é como o INSS aqui, que eu pago até hoje. Nós estamos pagando isso, né? Então, ganho aqui, pago em euro. Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir honrar as nossas dívidas, honrar, né, as pessoas que nos ajudaram, né? E colocando essa situação na saída dele do hospital, quando eu fui buscá-lo com esse perfil, né, que vocês já viram as fotos e conhecem, ele com 47 quilos, eu recebi a notícia assim, olha, fizemos o que podia ser feito. Leve para casa, realmente é esperar, né? Vai morrer em casa, com amor, com carinho, que aqui não dá para prosseguir, ele não aguenta. Nós vamos levar com quimioterápicos para casa, né? Quimioterapia para casa. Sim. Então, realmente, tirei de lá na cadeira de roda, ele não andava mais, super magro. Lembro no primeiro dia, ele só no carro, eu levando ele para casa, ele falou para mim assim, você fez almoço para mim? E eu falei assim, eu vou fazer agora na hora. Ele falou, mas eu tô com muita fome. Ele tinha fome, porque ele não comia. Ele não comia nada no hospital, nada, tá? Então, quando eu cheguei em casa, eu fiz praticamente assim, uma panela de arroz, que eu falei brinco com ele, tinha uns 800 gramas de arroz. Ele não esperou fazer nada, outra coisa. Ele comeu todo aquele arroz. Eu falei, você vai passar mal, tanto tempo sem comer, come tudo isso. Realmente, assim, ele comeu e foi deitar. Eu falei, meu Deus, será que agora, né? E assim,
Foram dias que eu cuidava com medo dele parar. Nós temos um cachorrinho e uma gatinha, né? A Lua e o Minduim. E a Lua, ele, com 3, 4 dias que ele estava em casa, ele teve uma febre muito alta, muito alta. Só que ele não queria ir para o hospital, porque ele sabia que ia ficar de novo. E aí, eu brinco, né? Eu falo assim, a gata tem um carinho pela gente e tal. E ela foi e deitou, ele estava dormindo. A hora que eu entrei no quarto, ela estava deitada no peito dele. Eu falei, eu preciso levar ele para o hospital. E realmente eu tive que correr. Foi um episódio que eu corri com ele para o hospital, porque ele estava com uma infecção cardíaca. Pericardite. Uma pericardite. É. E aí trata ali rapidamente e tal, para poder depois voltar para casa. E com isso, então nesse período sozinha, que eu achava que eu estava sozinha, hoje eu vejo que eu nunca estive sozinha. E nós criamos um grupo na Europa, são mulheres brasileiras em vários países, chamado Mulheres de Oração. Então, nós temos esse grupo, até hoje, tem muitas mulheres. E uma dessas mulheres, né, pastora, a Edgelma, ela mora na Alemanha há muitos anos. E ela me ligou e falou para mim, minha irmã, eu tomo um produto que é um suplemento alimentar. Eu acho que eu já comentei com você, foi assim, né? Eu tenho um tumor no cérebro, tinha pouco tempo de vida, já faz 3 anos que eu consumo o produto. E para mim faz muito bem. Se eu mandar para você, você dá pro irmão? Elmo? Eu falei, é claro que eu dou. Eu falei, quanto custa? Ela, custa $157 para você se programar para depois. O primeiro frasco eu vou mandar para você. E ela mandou 2 frascos. Quando eu mostrei para ele, ele falou assim, você sabe qual é a minha decisão, né? Aquela assim, posso falar? Ele disse, a partir de hoje eu não tomo mais nada de quimioterapia, porque eu não quero essa vida para mim. Porque se for para eu ficar da forma com que eu estou, eu prefiro ir para casa do pai. E ele falou para mim, eu preciso que você respeite isso. É a minha vontade. E aí entramos com suplemento, no caso, e alimentação gorda, que naquele momento ele precisava de gordura. Foi muito engraçado, porque ele falava assim, não, eu quero mocotó. Eu falei, você não tá no Brasil? Eu quero rabada. Meu Deus. Então, eu brinco, eu falo que ele comeu a rabada mais cara da vida, viu? Porque era 20 euros, 2 pedacinhos desse tamanho, assim, para comprar no mercado. E difícil de achar, né, na ocasião até. Mas foi o que nós fizemos para que ele ganhasse peso, e ele começou a ganhar peso. E os exames, né, toda semana precisava fazer hemoglobina, tudo, por causa da plaquetas, né? E foi melhorando semana a semana. E ele falava assim para mim, o meu milagre chegou, eu quero voltar para o Brasil. E eu falava, como que eu vou voltar com você para o Brasil? Primeiro, como eu disse, perdi minha mãe, né? Tenho meus irmãos, tudo. Mas é aquela sensação assim, agora eu não tenho mais para onde voltar, né? Aquela sensação de eu estou órfã. Era esse sentimento que eu tinha, sabe? E aí eu falei para ele, tá, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu preciso arrumar um trabalho. Então nós começamos isso já em maio, buscar alguma solução, porque eu vi que ele começou a ganhar peso e apresentar essa melhora. E estava sem nenhuma medicação, só com a suplementação. E nós conseguimos, né, como diz, os anjos na nossa vida, mais uma vez, um colega de trabalho que havia trabalhado comigo no SBT, na época, eu trabalhei alguns anos, né, 12 anos em TV, e aí ele falou para mim, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Só voltando aqui. Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu preciso voltar, mas eu preciso voltar com salário. O senhor sabe que eu não tenho mais recurso para nada. Eu preciso de um plano de saúde, porque eu preciso cuidar do meu marido. Eu preciso de uma boa escola para minha filha, porque a nossa filha está saindo de uma escola boa aqui. Eu preciso, pelo menos, poder suprir isso a ela. E eu brinco, eu não falei para onde eu queria ir, porque até então eu achei que nós voltaríamos para Jundiaí, que é de onde nós havíamos saído. Sim. E Deus preparou tudo tão rapidamente, tão rapidamente. Meu Deus. Eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn desse colega, né, um amigo, que trabalhou comigo no SBT, e ele me disse, olha, eu vi que você quer voltar para o Brasil, e outra pessoa já me falou, né, citando os nomes, eu tenho uma oportunidade para você.
você vai ter tanto de salário, o plano de saúde é tal para você colocar o teu marido. Só que a cidade é em Cianorte, no Paraná. E assim, nós, né, o Elmo é do Paraná, tudo, nós viemos, tem familiar na região, os irmãos dele, né, Moarama, Cascavel. Falei, Senhor, é isso que o Senhor preparou? Né, tô indo para uma cidade de 90 mil habitantes, é lá que nós precisamos começar? É para lá que nós vamos. Eu dei o meu sim, eu vim sozinha, eu e o cachorro, eu e o amendoim. Deixei eles também com o coração apertado naquela questão de tô indo para o Brasil, e se acontece alguma coisa? Sim. Ele estava na responsabilidade das 2 filhas. Mas Deus preparou tudo, viemos. Anjos, que também não nos conhecia, preparou tudo em Cianorte, né? Então, a Cleo, que me acolheu na casa dela, nem me conhecia, porque a Marina falou para ela de mim. Então, pessoas que foram avisando pessoas. Então, eu fui recebida numa casa, com um quarto, eu e o cachorro. Me ajudou a alugar o apartamento. O senhor que alugou o apartamento saiu do apartamento para nós morarmos, foi para uma outra casa, porque era dele o apartamento. Então, sabe assim, quando Deus prepara tudo, eu só falava assim, amém, obrigado, Senhor. Obrigado, é o teu milagre. Meu Deus. E por isso, foram 6 meses lá, em Cianorte. Eu sei que nós ajudamos muitas famílias, muitas, com esse testemunho, com essa vivência. E o meu coração falava, Senhor, o Senhor prepara alguma coisa para mim em São Paulo? Pedia ou não pedia? Esse é do interior, né, Márcio? Ele ama o interior, ele ama. E eu queria voltar. E eu coloquei isso. São Paulo também. Eu coloquei isso, Filipac, com todas as minhas forças. E quando deu final de novembro, Deus abriu uma primeira porta para que eu viesse. E para onde? Para Alphaville. Isso para mim era algo como o impossível. Vamos falar, era o impossível? Como eu vou morar em Alphaville? Eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém. Mas também, através de uma pessoa que passou pela minha vida profissionalmente, abriu uma porta, né? Para que eu viesse. E o mais, com as condições que eu coloquei, que eu precisava para vir, né? Eu coloquei na mesa quais eram as condições, e essas condições foram aceitas. E para um período, né, que seria possível nós reiniciarmos. Então, enquanto isso, o Elmo não trabalhava, estava paradinho ali, né, cuidando, mas sempre melhor, sempre melhor. E nós conseguimos vir. Glória a Deus. Em abril de 23, ele fez, nós já aqui, né, fez um ano que nós estamos aqui, agora dia 17 de janeiro. Agora, tudo vai agora, né? Tudo foi agora, Recente. é tudo muito recente, Intenso. muito intenso, é tudo com muita força. Na verdade, essa questão do intenso sempre fez parte. Fez da nossa parte, é muito, muito Toda a grande. caminhada foi assim, na pressão, como se diz, né? E como que vocês conheceram a Demicon? Aí chegou nesse momento. Em abril, ele falou, olha, vamos fazer uns exames agora, que eu estou bem. Nós esperamos, foi assim, né? Esperamos realmente ele estar se sentindo muito bem. Ele já estava no peso normal dele. A gente fazia hemograma todos os meses, acompanhando, né? Mas com os exames, bom, só que precisava realmente passar pelo mielograma, pela biópsia, porque é uma biópsia de quadril que é feita. Então, nós procuramos um médico na Beneficência Portuguesa e pela primeira vez nós falamos para um médico a verdade, que era, ele não está com quimioterapia há 1 ano. Então, foi quando o médico falou, olha, maluquice isso que vocês fizeram, né? Falou para ele, porque a sua doença, que é até para servir para quem está ouvindo, que tenha fé e tenha esperança, é a leucemia linfoblástica aguda Filadélfia B. Ele falou, olha, são 3 anos de vida no máximo, né? Se você não passou por um transplante, é muito difícil, né? E vamos lá, mas vocês me falaram a verdade, está aqui, vamos fazer os exames. E para a honra e glória do nosso Senhor, os exames vieram. Nada consta. Glória a Deus. Meu No mielograma, Deus. na biópsia, não há Meu. resíduos da leucemia. Isso foi no dia 19 de abril de 23. Milagre. E nós choramos muito ali com o médico e a reação dele foi falar para nós, continue fazendo o que vocês estão fazendo e a gente vai acompanhar. Nós chegamos em casa e ele olhou para disse mim. que eu queria trabalhar. Eu quero Estava trabalhar. desesperado, eu não aguentava Eu quero mais trabalhar.
Eu costumo brincar assim, aquela vida de Amélia, né? Porque era eu que cuidava da casa. Lava, passa, cozinha. Lava roupa, limpa chão, faz comida e tal. Verdade. E meu grande projeto de vida era voltar a trabalhar. E ela teve a brilhante ideia de procurar no Instagram um cara chamado Leandro Filipac. Foi. E aí eu mandei a mensagem para você no Instagram, no Facebook. Falei, vou tentar todos os canais aqui que eu achar. Porque eu falei para ele assim, ó, vamos trabalhar com consórcio? Primeira coisa, né? E aí ele falou assim, olha, eu acho uma boa. Eu falei, porque a gente gosta, nós éramos clientes já de outra operadora anteriormente. E até pelo meu perfil, né? E pelo perfil. 63 anos. Estava na ocasião. Com o meu histórico clínico, no CLT eu iria conseguir trabalho onde? Sem chance, né? Todas as portas fechadas. Meu Deus. E foi quando eu te mandei mensagem. Eu contei. Assim, ó, Como isso aqui, chegou na gente? Desculpa perguntar. Eu comecei a pesquisar consórcios. Aí eu achei outras pessoas daqui de Alphaville. Até me mandaram mensagem, né? Olha, vem participar, tal. E aí eu falei, olha, vamos pesquisar. Porque eu entendi que essa pessoa trabalhava com outros consórcios, tinha muitas marcas. E aí nós entendemos uma coisa. Vamos buscar algo que tenha interesse no cliente. Porque, não assim, somente no nosso vê ganho. Uma pessoa que oferece um número de opções, um leque muito grande de opções, qual é a preocupação real dele? É com o cliente ou é com a produtividade dele, o ganho dele? Com ele. Empurrar qualquer coisa. Nós entendemos isso desde o início. Sem saber de nada, sem nenhuma explicação, sem contato assim físico, nada, né? Só olhando, realmente fui pesquisando nas redes. E aí foi quando eu vi um patrocinado do Leandro Filipac. Aí fui lá, entrei no seu perfil, pesquisei, vamos dizer, fui dar uma de hater, né? Fui no stalk ali, fui pesquisando tudo. E aí eu falei, mostrei pro Pimenta, eu falei, e aí, esse aqui, o que você acha? Ele falou assim, ó, gostei, passa seriedade, confiança. Passa seriedade, confiança, entre em contato. Aí eu te mandei mensagem, contei, inclusive coloquei para você buscar lá, você vai ver isso, coloquei para você, ó, nós acabamos de chegar de Portugal, meu esposo, né, tinha problema esse de saúde, te expliquei, e aí você, com todo carinho, com toda, sabe, tranquilidade, ele me recebeu na mensagem e falou para mim, me passa o teu WhatsApp, o Luan vai falar com você. E no dia seguinte, o Luan entrou em contato. Foi até um período que, quando o Luan entrou em contato comigo, eu estava hospitalizada. Eu passei por uma cirurgia justamente em abril. E aí eu estava no hospital e ele falou, olha, vamos marcar. E eu falei, nossa, e agora? E se eu perder, né? Aí eu falei para ele, olha, Luan, seguinte, eu passei por uma cirurgia, estou hospitalizada, vou demorar mais ou menos uma semana para sair. Você me espera? Ele falou, não, claro, tranquilo, tal. Aí quando eu saí do hospital, que eu chamei ele novamente, e aí deu tudo certo. O Pimenta iniciou no dia 5 de maio, né? Nós fomos primeiramente para o escritório, porque o Luan nós fizemos só online. E ele falou, não, mas pode ir no escritório que o Paulo vai recebê-los. E quando nós chegamos lá, na verdade, o Fabrício nos recebeu. E nós vimos e nos apaixonamos já pelo Fabrício. É um querido, né? É um querido. É uma figura que eu amo de paixão. Assim, foi, como se diz, foi amor à primeira vista. E até eu fiz um comentário com ele outro dia, que ele é grande, mas o coração dele é muito maior, né? Ele é uma pessoa muito especial e é engraçado porque quando ele nos recebeu, eu fiquei lá assim como se fosse uma coruja, só olhando, né? Eu passei 2 dias lá no escritório assim, só olhando, o pessoal dando treinamento, o Paulo, né, fazendo a cápsula e tal, e eu vendo aquele movimento maluco daquelas pessoas tocando patrocina e grita e canta. Gritaria. Meu Deus do céu, esse universo eu não conheço. E eu estava no outro trabalho, né? No trabalho que nos trouxe aqui. Então eu fiquei assim, realmente como uma coruja, ela só assistindo. Eu falei, quero ver até onde vai dar isso. E a entrevista nossa mesmo, assim, que sentamos na mesa, foi com o Paulo, né? Que aí ele contou a história dele e tal. E eu fui participar no dia da entrevista, e aí ele ficou esses dias lá sozinho. E eu, né, eu tava trabalhando, e eu mandava mensagem para ele, e aí, como é que tá? Ele falou, tô vendo aqui. Não sei se eu aprendo tudo isso, é muita coisa, né?
aquela sensação. O início, né? O início, Enferrujado. Enferrujado. E foi assim, na primeira semana, e quando chegou a questão da lista, é uma coisa que, né, a gente leva para a vida, eu falo, né, que é o BBF, que a gente fala muito, que é o básico bem feito. Quando ele chegou para mim, eu falei, então, abre o celular, quantos contatos nós temos? Ele, 8.000. Eu falei, então, começa, né? Se no celular tem 8.000, então começa. E na primeira semana foi 1.300.000 1.300.000 que ele fez essa venda. E eu lá vibrando junto. Aí no final de semana, eu conversei com ele e falei, olha, então, uma semana, 1.300.000. Ali, tá bom, eu tô ganhando Começa tanto. a contar, né? Até os centavos, vou ganhar isso. Vou ganhar isso mesmo, entendeu? E aí, assim... Eu acho que aí que é o bom do vendedor, né? Porque você começa a projetar, Começa né? a projetar sonhar, e gerar oportunidades. conquistar. É isso, é isso. E aí foi quando eu falei para ele... É possível, né? É possível. Aí eu falei para ele, ó, tá bom, vamos fazer as contas. Eu tô ganhando tanto, né? Então aqui eu pago aluguel, pago isso, pago aquilo e tal, né? Estamos fazendo aqui. Você vai fazer lá, nós vamos fazer tanto. Aí eu falei para ele assim, tá, e se eu vir junto? Ele falou assim, você acha que dá para arriscar agora? Né? Porque tem as despesas da casa, né? O boleto não para, ele não vai esperar. Eu falei, olha, vamos planejar isso, mas eu acho que dá. Aí Isso teve é uma coisa reunião, que a gente sempre fez juntos, há muitos anos, né? Vamos dizer assim, na 25 nossa história anos. dos 25 anos, grande parte dela nós trabalhamos juntos. Então a gente sempre andou lado a lado, né? E aquilo ali gerou uma confiança muito grande, porque eu conheço o perfil dela, que é muito agressiva, ela vai para cima, né? Ela é ousada no contexto do trabalho. Né? Ele é o E equilíbrio. sempre é o respeitei sensato, isso dela. É o pé no chão, Isso é igual entendeu? Eu também. Aí ele tem que puxar. Eu entendo que você tem que. Calma, vem cá, Isso, vamos analisar. Olha, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Isso. Ah, é verdade, eu não tinha pensado nisso aqui. Então, é assim. Mas é igual. É muito isso. É muito isso. né? Eu sou a... vou. Se fosse, ó... O Leandro chegava e me falou assim, ó, Renata, vai lá em tal lugar, é assim, assim. Eu não penso duas vezes. Tá, quanto que eu preciso pra ir? O que eu preciso fazer? Tá. É igual eu. Em 24 horas eu resolvi e fui. Entendeu? Eu sou mais disso mesmo, do planejar. Né? Eu gosto das coisas ali muito pé no chão. Perfeito. Eu vou, quando eu tenho que partir para cima, eu vou. Eu sei que eu vou ter o resultado, eu vou buscar. Mas antes disso eu faço o planejamento. Né? É mais eu mesmo. Não sei se você vai se lembrar, eu entrei na sua sala um dia para te fazer uma pergunta. Como é que eu faço para trabalhar assim? Eu nunca trabalhei desse jeito. No telefone, né, com aquela lista dos 8.000 e tantos contatos. Lembra que eu mostrei isso para você? Mas eu não sabia fazer. E, na verdade, eu estou aprendendo. Mas já estou vendo o resultado. Estou começando a colher os frutos. Né? E aquela história que você faz questão de colocar para a gente, né? Seja ensinável. É assim que eu te vejo, assim que eu entendo, quando você nos chama para a responsabilidade. Né? Aquela intensidade que você transmite, aquela, entre aspas, pressão do vamos, gente, vamos em frente, né? Vamos explodir tudo. E eu comecei a comprar essa ideia dessa maneira, do explodido, vamos para cima, né? Não dá para você respirar, vamos. E é assim que a gente tem vivido isso. E foi daí que partiu a minha decisão. Quando eu coloquei na mesa e ele ficou meio... assim, né? Vamos pensar nisso. Na próxima semana, eu olhei para dentro do universo no qual eu estava trabalhando, sentei com a diretoria e falei, olha, da forma que está, eu acredito que o meu trabalho também não esteja sendo feito o que precisa ser feito. O propósito, que era montar a equipe comercial, já estava feito. E comecei a buscar essa outra forma de, aqui já não vai ter mais espaço para mim, entendeu? E foi a decisão no dia 13 de maio, praticamente, nem 10 dias depois. Eu me desliguei, né? Ali era contrato, também era PJ, né? Fiz o distrato, falei para ele, agora nós vamos para cima. E foi coisa muito engraçada, porque ela criou, nesse período que ela ficou, né, nesse trabalho dela, ela criou uma rede bastante interessante de relacionamento. Né? E na primeira visita que nós fomos,
nós fechamos 3 milhões. Assim, que isso? Eu coisa iniciei dia maluca é essa? 13, no dia 15 eu liguei para essa pessoa, né, que eu já estava conversando, né, de outras coisas. Falei, olha, saí, mas eu tô com meu marido e a gente está com outro produto, mas na verdade só quero tomar um café com você. Vamos tomar um Boa. café? E fui lá para tomar um café. Apresentei a Pimenta, ela já tinha ouvido falar, mas ela não conhecia, né? Que eu falo assim, é um mito, né? Eu brinco, porque eu falo, você conhece Milagre? Tá aqui. Aí eu já apresento o meu milagre. Nós E aí- fazemos bastante isso, até porque a gente sente que isso é uma obrigação, né? A gente dá esse Compartilhar testemunho, a gente tem isso. que compartilhar Ajudar É isso. um pessoas. testemunho real, né? É real. Às vezes a pessoa tá passando por aquilo, acabou a fé, já desistiu de tudo. Já desistiu cara, de tudo. Dá tempo. Tem, mesmo. tem Então como, foi né? isso. Pode curar. Foi a alegria em termos de trabalho de nós no primeiro mês, né? Ficarmos em primeiro lugar no Glória a escritório. Deus. No segundo mês, ficarmos em primeiro lugar no escritório. E terceiro mês, ficarmos em primeiro lugar no Olha que escritório. bênção. E isso foi dando gás, né? E aí foi onde chegou o momento de... E aí, tá bom, vocês estão ganhando, né? Nós ouvimos isso, né? Vocês estão ganhando. E aí, vão transbordar na vida das pessoas quando? Meu Deus. Então veio a oportunidade agora em dezembro da gente iniciar como líderes em treinamento. Aquele frio na espinha, Aquele frio na medo. espinha. Mas é gostoso, né? Ontem mesmo É mesmo bom, né? eu cheguei. É muito bom. Ontem muito. mesmo eu cheguei na sala do chefão, perguntei, você acha que eu dou conta? Lógico que Porque dá. são Ah, muitas sim. pessoas e a sua responsabilidade sobre essas pessoas, né? Mas eu falo assim, nós estamos muito felizes, né? Pelas pessoas que já estão vindo e que já estão começando a colher os seus frutos e que a gente está aqui para aprender todos os dias e fazer mais e mais e poder transbordar realmente na vida de muitas pessoas. Gente, vai ser Volume milhares e constante. milhares de pessoas. Sim. Isso traz Sim. vida para nós, é bom, né? Com certeza. Igual ontem, quando acabou ontem, vocês participaram do GC ontem, né? Quando Sim. acabou o GC Sim. ontem, precisamos ali do Murano, era 10 e pouco da noite, eu tava quebrado. Aí a gente foi ver a nossa obra ainda. Só que eles começam a ver quantas pessoas estão chegando, Uhum. quantas pessoas estão pedindo ajuda. Quantas famílias Aí que eu falei- estão precisando nos ver É e isso saber mesmo. por onde direcionar, que ainda é o que eu falo assim, ó, que há saída. Uma das coisas que para mim assim foi muito muito grande. A gente vê, por exemplo, muitas situações, ou às vezes até situações menores do que às vezes a gente almeja, né, ou visualiza, que famílias se perdem, que famílias acabam, né, principalmente condições financeiras, Sim. muitas outras coisas. E que quando a gente vê na nossa empresa, a gente vê que isso é possível resgatar, que é possível mudar. Sim. Quando eu falo para as pessoas assim, olha, no nosso trabalho nós trabalhamos muito em casais. Aí todo mundo fala assim, mas trabalhar com marido? Eu já ouvi isso, né? É muito difícil. Não, não é. Você sabe por que não é? Porque você sabe já, olha, a pessoa com quem você está trabalhando, como é a relação de confiança. Então, são coisas que nós não levamos o trabalho para casa, não é essa questão, se houve um desentendimento no dia no trabalho, vamos dizer assim. Isso não vai para casa, porque você vai Isso. aprendendo a lidar com isso. Aqui são dois profissionais, a explosiva, o mais calmo, que às vezes chega e fala assim, vamos, né? É isso, entendeu? Então, hoje eu falo que, se Deus assim nos permitir, a gente quer estar aqui até o fim. Glória a Deus, já permitiu, em nome de Jesus. Por favor. Desculpe. Não, para mim, eu tenho uma coisa definida, vamos dizer assim. A oportunidade que vocês nos deram, o casal Felipac nos deu, é uma coisa que a gente quer carregar. E aqui eu me comprometo com vocês. Se amanhã ou depois nós lá não estivermos, vocês jamais serão traídos. Tá? Nós vamos levar vocês para sempre conosco, aqui Não. dentro. A gente ama muito vocês, são resposta de oração. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão impactar pelo testemunho. Sim. E as pessoas voltarem a sonhar. Voltarem a querer ser um líder. Voltarem a querer conquistar com a família. Voltar, sabe? Hoje estamos no Brasil, prosperando, crescendo. A gente vai voltar para Portugal para passear agora. Tem Aquilo eu uma vou comprar filhota nossa casa lá. Sabe? E as coisas vão acontecendo, né? E o que a gente não pode parar, gente, é por pessoas. Porque ontem eu falei para a Sayuri no carro, era bem tarde, já quase 11 horas, eu muito cansado, acordei muito cansado hoje. Eu falei, amor, a gente não pode parar. Tem um louvor que a Bíblia, tem um louvor que novo que fala, né, que é por ele,
E é por ele que estou gastando a minha vida, né? Exato. Só que muitas pessoas só falam, vocês estão vivendo isso mesmo? É, E a gente essa vive num mundo assim, né? colocação sua, Felipac, do voltar para Portugal, né? Nós temos uma filha, a do meio ficou por lá, trabalha, e é os do sentimento, como eu falei para você. Foi um momento também difícil, financeiro, e que eu oro todos os dias, porque esse trabalho eu sei que vai me dar condições, Vai, nos dar sim. condições Sim. de honrarmos as pessoas que nos ajudaram ou que coisas ficaram para trás. Isso está no nosso coração e isso será feito. É E isso. até multiplicar isso, né? Porque a gente vê que isso é o propósito de vocês também, É né? isso. Impactar pessoas, dar oportunidades, que é uma coisa muito difícil no mundo empresarial, no mundo corporativo. Sim, A gente não vê isso, vamos dizer assim, como uma coisa natural, porque não acontece, é isso. né? Normalmente, os empresários buscam assim, olha, eu vou sentar você aqui nessa mesa, você vai fazer isso aqui, é uma coisa muito mecânica, né? Então não te dá a oportunidade de ser quem você é de verdade. E o que a gente percebe, E vive nada me hoje. com e vive, né? Nada me com, e particularmente na gestão de vocês, é isso, né? É de você dar essa liberdade, olha, vá e faça, É isso. mas você tem que ir. Desculpa, até tira da cadeira e vai, E vai. Mas é verdade. É isso. entendeu? Porque o limite é logo lá em cima, no infinito. Gente, já olha o tempo. E ele passou tão A rápido gente vai ter que que... ter o segundo e terceiro episódio de volta, né? Não é verdade? Nossa, tem muita coisa que eu queria perguntar pra vocês, mas eu vou deixar pro segundo, que é a segunda fase, que o que vocês falaram aqui foi um novo começo. É um Meu novo Deus, que começo. forte. Novo começo. E eu quero saber a trajetória desse novo começo que vai ficar pro segundo episódio. É isso aí. Será uma Estaremos grande Gente, alegria, isso podem aqui ter vai ser um certeza. testemunho de vida É um que vai presente de impactar hoje. milhares e milhares de pessoas. Verdade. Nós Amorzão. esperamos que Muito possam. Não, e já tá impactando. Eu falo o testemunho de vocês pra todo mundo. Todo mundo. E já passa o número de vocês na hora já. Esse foi o episódio que eu vi o Leandro fazer menos pergunta. Ele ficou apenas escutando vocês. Eu Que chato, observei nós que não foi- deixamos. Não é porque Você, mas sabe que eu lembrei? a história de vocês. Eu lembrei da história de vocês, a minha, né? Porque eu também eu fui pro Japão. Depois de 2 anos no Japão, uma doença que eu nunca imaginei ter. Aí eu sozinho no Japão. Aí eu aceito Jesus no Japão, dentro do hospital, uma pessoa que nunca viu na minha vida. Ele entra e fala, olha, cara, faz 3 dias que o Espírito Santo manda eu vir aqui, que tem um homem que vai impactar milhares e milhares de pessoas com Jesus e é Meu você. Deus. Nunca vi o cara na minha vida, o cara cuidou forte. de mim, me amou, me levava comida. Na época eu não conhecia a Sayuri. Era só eu e meu filho. Muito forte. Aí eu fiz 8 a 7 cirurgias. Quando ia acabar a comida, do nada aparecia alguém me dava comida. Quando ia atrasar a conta, do nada fazia tem até no YouTube, Copa Amigo do Felipac, toda a igreja se reuniu, não sabia. Com aquele dinheiro pagaram todas as minhas contas. Então, vocês começaram a falar, eu comecei a lembrar da minha vida, foi muito parecido. Não, foi bem. E o médico falou que eu só tinha 5% de chance de vida. Que 95% de chance eu ia falecer. Sabe nada, né? Eu falei, não. E o médico sabia, acredita, a gente indo pro centro cirúrgico, no Japão, o número 4 é o número maldito, né? Então, quem vai pro andar 4 é que o cara vai morrer. Ai, E eu vi vários. Quando você começou a falar que era 4, era igualzinho. A minha cama era aqui, uma ali, outra ali, outra ali. E aqui eu fiquei muito tempo naquela cama. Entrava 2, 3 dias e saía morto. É. Falei, Jesus, fiquei orando. Era e isso. ele ali E também. aí a minha mãe orou pela minha vida. Eu aceitei Jesus por telefone com a minha mãe, cheio de cano. E aí fui fazer a cirurgia de manhã, o médico perguntou para a tradutora, né? Por que ele está sorrindo? Talvez sejam os últimos minutos dele. Eu falei assim, fala para ele que eu creio num Deus tão poderoso, que pode ser meus últimos minutos mesmo, mas daqui a pouco eu vou estar com o Pai. Ou Deus vai operar um milagre. E tudo que ele acredita na medicina não aconteceu, porque não foi ele que me operou. Quem me operou foi o médico dos médicos. Sim. Não tenhamos dúvida, Tenho porque é muito forte e muito real isso. Nós cremos e a nossa experiência, Vivemos. nós vivemos isso. E a minha história foi muito parecida. Muito. Meu amor, a última pergunta. A pergunta que não quer calar. Que frase ou que palavra vocês deixam para quem está assistindo? E se isso fosse uma mensagem de vida, o que vocês queriam falar? Viva o hoje. Esse é o presente que Deus nos deu no dia de hoje. Não ansieis por coisa alguma, porque esse presente, o acordar, eu até coloquei no grupo da minha equipe hoje, isso, na nossa equipe. A hora que eu acordei, porque foi o sentimento que eu tive. Olha o presente que Deus nos deu
hoje. Acordei, Meu olhei para Deus. casa, nossas filhas estão todas perfeitas, com saúde, nós estamos com saúde, nós temos trabalho, nós temos um lugar para morar, uma cama quentinha e aconchegante para dormir e uma empresa, um trabalho, uma família que nos proporciona fazer o melhor para nós e para outras famílias. O medo não nos define. O medo não nos define. Meu Deus. Que isso, mulher? Esses dias a Sayuri falou bem assim, amor. Linda. A Sayuri falou esses dias pra mim, amor, o Pimenta me deu uma lição de vida. Oi. Eu falei, por quê? Eu falei bem assim, Pimenta, tem que fazer isso, isso, isso. Vamos talvez deixar pra depois. Não, fazer hoje. Só tenho Porque hoje. talvez a gente não vai ter amanhã. Eu só É tenho hoje. É isso. Aprendi muito isso. Não vamos comer um churrasco final de semana. É hoje. É hoje. É hoje. Eu falei isso pra você o dia que nós A conversamos, música tá né? tocando, vamos dançar. É hoje. É hoje. A hora certa era ontem, né? Entendeu? Era ontem Meu. que começar. Então nós vivemos isso na nossa casa, Felipac, na nossa casa. Eu comentei o dia que eu conversei com a Sai, justamente isso. Às vezes eu falo assim, ai, nossa, vamos fazer um churrasco, no caso, né? Às vezes as pessoas, vamos fazer domingo e tal. Eu falo, aí nós em casa, eu compro espetinho, entendeu? Não tem problema, eu faço no airfry, mas vamos Mas é comer o hoje. que nós queremos comer, porque é hoje. Quantas vezes eu passei esse sentimento aqui, poderia não ter o amanhã, né? O amanhã pode não existir. E a gente, não é porque, está falando do morrer, não, a gente tem que estar preparado para isso. Eu considero que eu sou uma das pessoas que mais tem medo da morte. Assim, é um sentimento que eu tenho. Mas qual era o sentimento? Deixar as nossas filhas, né? Deixar ele naquele sentimento, precisava de mim. Então, eu vivia muito isso. E a gente foi aprendendo justamente isso, que é hoje. Senhor, eu tô aqui. Se o Senhor tem o que precisa ser feito por mim hoje, por nós hoje, Vamos nós cumprir o vamos propósito fazer, dele. nós vamos cumprir o seu propósito. Amanhã, porque eu tinha essa preocupação, Felipe, que eu passei isso lá. E aí? Eu não tenho 10 euros para amanhã. E quando eu parei de me preocupar com isso, no dia seguinte tinha o almoço, tinha o jantar, tinha tudo. Glória a Deus. Gente, Obrigada. obrigado por tudo. Obrigada. E você que acompanhou com a gente até agora, obrigado, compartilha. Esse aqui é um testemunho de vida muito forte do que Deus fez e vai continuar fazendo. Nosso Deus é um Deus que cura o câncer, nosso Deus é um Deus que faz o paralítico andar. Basta você ter fé, movimento e constância. E nós te esperamos no próximo episódio do Explosão Cast.